pode tomar o seu lugar. Vai tomando o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o tema da mensagem é achados e perdidos. Achados e perdidos. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, eu quero dizer que Deus vai te achar hoje. Achados e perdidos. Todos nós já perdemos alguma coisa, irmãos. Todo mundo aqui já perdeu alguma coisa na sua trajetória, na sua vida. E eu não sei você, mas é muito ruim perder alguma coisa, perder alguém, perder algo, principalmente se esse alguém, se esse algo tem valor, e esse valor não precisa necessariamente ser monetário, ele pode ser um valor sentimental. O que todos nós podemos concordar que é muito ruim perder, ninguém gosta de perder. Eu lembro certa vez, como vocês sabem, a pastora tem uma agência de turismo e nós fomos a Israel, antes passamos na Europa. E quando voltamos para o Brasil, eu tinha voltado com um valor, com alguns valores. O pessoal tinha feito alguns pagamentos para mim, em dólar, do pacote da viagem. E eu voltei com esse dinheiro para o Brasil. Quando eu cheguei, vou resumir a história, quando eu cheguei em casa, minha esposa, cadê a bufunfa? Eu, o quê? Cadê o faz-me rir? Cadê o din-din? Eu falei assim, está na sua bolsa. Porque a pastora empresária, meu irmão, é ali, né? Eu falei, está na sua bolsa? Não está. Eu falei, não está na sua bolsa? Não. Eu falei, meu Deus, então eu acho que eu perdi. E aí nós procuramos, reviramos tudo em casa. E nós não encontramos. Eu lembro, irmãos, que o valor era para a gente pagar, dava para a gente pagar a parcela da nossa casa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, era uma boa grana. Eu estou lembrando aqui do valor. Meu Deus. Eu não vou falar para você não ficar escandalizado. Mas era quase 100 mil. E eu perdi. E passou uma semana nada, e eu comecei a procurar culpado. Falei, foi lá no Ceará, a gente fez uma parada no Ceará, nós ficamos naquele hotel, foi lá, vou ligar lá. Liguei, não achamos nada aqui não. Também se você achasse. Passou um mês, passou 2 meses. Eu acho que passou meio ano. Eu lembro que a pastora me ligou. Eu tinha saído, depois de 6 meses, já tinha até esquecido que eu tinha perdido. Quer dizer, eu fingia que eu tinha esquecido, né? Para não ficar sofrendo. Já tinha chorado muito. Já tinha sofrido opressão. Greve. Fizeram greve comigo, greve de fome, greve de tudo. Você perdeu meu trabalho. Mas depois de 6 meses, um dia eu estava numa reunião, estava trabalhando, a pastora me liga. Você não acredita? Eu falei, não, você não falou ainda. Eu achei. Falei, achou o quê, mulher? Eu achei a grana. Eu achei o dinheiro. Eu falei, aonde estava? Na mala que você guardou escondido no compartimento secreto. Aí eu falei, então acabou a greve. E aí nós festejamos, né, amor? Você lembra? Faz tempo, né? Mas a gente festejou. Nós nos alegramos. E eu lembro que estou tentando puxar na minha memória.
mas nós nos regozijamos por conta daquilo que nós havíamos perdido, mas que nós achamos. Toda vez que nós perdemos algo, nós nos entristecemos. Mas todas as vezes que nós encontramos aquilo que nós perdemos, nós nos alegramos. Eu quero te dizer que Deus vai mostrar para você nessa noite o que você perdeu durante a sua vida. E eu quero te dar uma boa notícia: nessa noite você vai achar, você vai se alegrar, você vai celebrar, porque o Senhor está aqui. Se você concorda, diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Achados e perdidos. A Bíblia tem um capítulo, irmãos, destinado só a esse tema: achados e perdidos. Assim como num shopping, né? Quando você perde alguma coisa no shopping, tem lá um departamento, achados e perdidos. Assim como aqui na igreja, quando você esquece alguma coisa aqui, perde alguma coisa, tem lá, achados e perdidos. E eu fico impressionado, irmãos, como tem gente que perde a Bíblia. Como tem gente que perde blusa. Como tem gente que perde bolsa. Garrafinha d'água, meu Deus, dá para matar a sede do deserto. Até dentadura já achei aqui. Olha aí pro Banguela que está do seu lado, fala assim: é você, né? Ei, eu quero te dizer uma coisa, irmão, presta atenção. Fala comigo, 30 dias. Fala mais uma vez. Isso, se você não buscar em 30 dias, vai tudo para doação. Se você encontrar uma pessoa aqui em Hortolândia, é a sua dentadura. 30 dias, porque o Horta estava reclamando esses dias, né, Horta? Não dá mais, pastor, é tanta coisa. Então, fala de novo para o irmão que está do seu lado, fala assim: há 30 dias. Hoje vai ter uma mesa lá fora, é isso, pastor? O pessoal do Achados e Perdidos vai deixar uma mesa lá fora. Vai estar lá, ó. Então, se você perdeu alguma coisa, passa lá. Tem gente que esquece filho. Mas depois de 30 dias... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esquece filhos lá nos Gaditinhas. O pessoal fica assim, ó, já está dando meia-noite, o pessoal não vê. Mas hoje vai ter uma mesa lá fora, Achados e Perdidos. Você está sempre falando muito bem. Vai lá que está lá, esperando você. Sua Bíblia está lá, sua blusa está lá, está tudo lá. E quem não pegar hoje, vai para o deserto, vai para o sertão. Vou mandar tudo para o sertão, lá para o Bispo Beto, lá no Ceará. Abra aí Lucas capítulo 15, é o departamento de achados e perdidos da palavra de Deus. Achados e perdidos, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas foi o evangelho que nós lemos no mês passado, e alguns capítulos esse mês. Eu espero que você seja apaixonado pela palavra, eu espero que você esteja lendo a palavra. Eu posso ouvir amém? Pelo menos faz eu acreditar, vai. Engana o pastor, fala amém mais alto. Evangelho de Lucas capítulo 15, é uma tríade, irmãos, destinada aos achados e perdidos. São 3 parábolas que Jesus está ensinando o povo sobre achados e perdidos. Tem aí a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido ou filho pródigo. E essas 3 parábolas retratam a busca por aquilo que estava perdido e que precisava ser achado, para que a alegria voltasse. Mais uma vez eu vou te dizer, eu não sei como você entrou, mas você vai sair daqui como você nunca viveu antes, cheio da alegria, da esperança, do entusiasmo, da graça, do favor. Só aqueles que creem, digam amém, dê um aplauso lindo ao Senhor. Mas hoje nós vamos ficar só com uma dessas parábolas. Vai lá para o verso 8, sobre a dracma perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia,
varre a casa e procura diligentemente ou atentamente até encontrá-la. E quando a encontra e quando acha essa dracma, reúne então as suas amigas, suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a dracma que eu havia perdido. Versículo 10, eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui, Pai, nós te louvamos, exaltamos mais uma vez nessa noite, te agradecemos pela presença do doce Espírito Santo aqui. Por favor, Deus, por favor, que nunca nós venhamos como igreja perder a tua presença, que nós nunca, meu Deus, venhamos perder a tua essência, e nos ajuda nessa noite. Ministra cada coração aqui, ministra, meu Deus, a cada vida nesta noite, para que se achem, que possam achar aquilo que foi perdido no decorrer de suas vidas. Nós exaltamos ao Senhor, bendizemos o teu nome e oramos assim em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diante então dessa palavra, dessa parábola contada por Jesus, nós precisamos entender algumas coisas, irmãos. A dracma que essa mulher perdeu, ela representava um dia de salário. Quanto mais você ganha, mais caro é o seu dia. Mas o que precisa ser ressaltado aqui, não era apenas o valor monetário que essa dracma representava, mas era também um valor sentimental. Eu fiz alguns estudos para entender um pouquinho por que essa mulher, que tinha 10 dracmas, perdeu uma, ela ainda tinha 9, e por que ela ficou tão indignada? Por que ela foi buscar, procurar, insistentemente, diligentemente, aquela moeda que ela havia perdido? Porque naquela época, um noivo poderia dar para sua noiva um colar com 10 dracmas, e no dia do casamento ela usava como adorno. Ou outros estudiosos dizem que essas 10 dracmas representavam parte do dote que o pai da noiva havia dado para ela. Então, além do valor monetário, tinha um valor sentimental. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei do que você tem sentido falta, mas eu quero te dizer que esse texto e o Espírito Santo vai ministrar as nossas vidas, para que nós possamos encontrar tudo aquilo que vai nos fazer muito felizes nessa noite. Se você concorda, dá um aplauso lindo ao Senhor. Não era somente o valor monetário, não era somente o valor de um dia de trabalho. Outra coisa que nós precisamos entender aqui, que as casas na época, irmãos, essa mulher perdeu essa dracma dentro de casa, e as casas nessa época, elas não tinham janelas como a sua casa tem. No máximo, o que uma casa tinha era uma abertura no teto, para que o ar entrasse. Ela não tinha janela. Então, se não tinha janela, também eu quero te lembrar, não tinha luz elétrica, ok? Então, se não tinha janela para o sol poder iluminar, e não tinha eletricidade, ela também era escura. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: ela era escura. Além disso, irmãos, outra particularidade, naquela época as casas não tinham porcelanato, não tinha revestimento, não tinha piso frio. As casas naquela época, o chão era feito de pedras, e entre uma pedra e outra tinha fissuras, e uma moeda podia facilmente cair dentro dessa fissura e dificultar que o dono a achasse. Fala assim, ó: ah, agora entendi. A gente vai rapidamente ser ministrados. Essa mulher, ela viveu 3 momentos desde que ela perdeu a dracma. E eu quero nessa noite que vou ilustrar a tua vida com isso. A primeira coisa, para que a gente possa achar e se alegrar, a gente precisa reconhecer o que perdeu. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: você precisa reconhecer o que você perdeu.
O verso 8 diz: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas? O texto é claro, a mulher reconhecia que havia perdido uma das 10 dracmas que ela tinha, ela perdeu uma. A mulher reconheceu que havia perdido algo relevante dentro da sua casa. E o texto aí de Lucas 15 deixa muito claro que ela poderia nem ficar tão triste assim, porque de 10 ela só perdeu uma, ela continua com 9. Mas porque ela reconhecia que aquela dracma havia sido perdida, é porque ela entendia que aquela dracma perdida tinha importância. Tem muita gente aqui que perdeu muita coisa durante a sua vida, durante a sua trajetória, e não se lembra mais, porque talvez não esteja se importando mais. Mas hoje o Espírito Santo vai provocar você. Você vai ficar sensível à voz do Espírito, e até aquilo que você não se importava, você vai começar a se importar, porque talvez a tua alegria dependa de você achar algo que você perdeu durante a sua trajetória. Essa mulher perdeu algo dentro da sua casa, que realmente importava, que realmente era relevante, que tinha algum valor, e não era só monetário, mas sentimental. Assim como o texto aí de Lucas 15, que diz que a mulher perdeu algo de valor, eu queria que você começasse agora a ser ministrado pelo Espírito Santo, para que Ele começasse a trazer à tua memória o que você perdeu na sua casa. Na minha casa, pastor? Sim, é na sua casa, porque é dentro das nossas casas que a gente perde aquilo que é mais valioso, porque é dentro das nossas casas que a gente perde verdadeiramente aquilo que nós podemos chamar de tesouro. Então a minha pergunta para você é: o que você perdeu dentro da sua casa? O que é que você perdeu no decorrer da sua vida, lá na sua família, lá dentro da sua casa? Às vezes por descuido, às vezes por irresponsabilidade. O que é que você perdeu, irmão? O que é que você perdeu, irmã? Será que essa dracma é representada pela alegria que você perdeu? Será que a confiança, a disposição, a esperança, a honra, a credibilidade, o que é que você perdeu dentro da sua casa? A comunicação, o respeito, o amor, o orgulho próprio. O que é que você perdeu dentro da sua casa e que está fazendo falta para que você seja alguém feliz, alegre, pleno, realizado? Espírito Santo, é óbvio que o Senhor tem liberdade para ministrar as nossas vidas, para trazer à memória aquilo que nós perdemos dentro das nossas casas, no nosso meio, na nossa família, e que precisamos hoje nos lembrar, para que possamos achar e celebrarmos em nome de Jesus. Avalie aí, irmãos, o que é que você perdeu. É muito simples nós fazermos essa avaliação: quem você é hoje e quem você já foi um dia. Se você hoje não é tão feliz quanto você já foi um dia, você perdeu algo na sua vida. Se você não se sente pleno, realizado, é porque você perdeu algo no decorrer da sua história, da sua trajetória. E hoje você precisa sair daqui achando aquilo que você perdeu, mas a primeira coisa para você achar é você reconhecer: o que eu perdi. Assim como eu falei aqui de Apocalipse 2, da carta que o Senhor enviou para a igreja de Éfeso. Você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Parabéns, vocês têm feito muitas coisas. Parabéns, vocês têm impactado. Parabéns. Hoje, aqui na Ásia Menor, 98% são cristãos. Parabéns, parabéns. Mas a carta em Apocalipse 2 para aquela igreja foi que eles perderam o primeiro amor. E quer que eu te diga, eles não acharam mais. Eles não acharam mais. Sabe o que acontece hoje na Ásia Menor, mais conhecida como Turquia? Antes 98% era cristã, hoje 1% só é cristã, porque eles não acharam o primeiro amor. Mas Deus te trouxe hoje aqui, sabe para quê? Para te lembrar o que você perdeu,
para trazer à tua memória o que foi perdido dentro da sua casa, no meio da sua família. Irmãos, essa última canção que nós entoamos juntos, de mãos dadas, foi um ato profético. Foi um ato profético para que eu e você como igreja, nós nunca venhamos a perder o primeiro amor, que nós nunca venhamos perder o princípio que Deus estabeleceu, que nós nunca venhamos perder aquilo que é valioso para nós, que é a presença do Espírito Santo. Se tem alguém que concorda comigo, que pode dizer amém, que pode dar um aplauso a Ele, por favor. Nós não podemos perder os valores como igreja, e nos tornarmos como uma igreja mencionada em Apocalipse 2 e 3. Essa igreja se importa com pessoas. Nós socorremos viúvas, órfãos, pé de chinelo, pobre, até feio. E nós não podemos perder isso no decorrer da nossa trajetória, irmãos. Essa semana eu fiquei chocado. A pastora me mandou uma mensagem, falou assim: quando você puder, assiste esse vídeo, essa pregação. E aí eu fui no YouTube buscar a pregação que ela tinha me passado. E enquanto eu estava procurando, caiu um vídeo para mim. Eu não vou citar o país, a igreja, mas caiu justamente num vídeo em que um pastor, Fabrício, foi pego em adultério, mano. E o membro da igreja pegou o microfone da mão do pastor e falou assim: está traindo com a minha esposa. Que mundo é esse? Que evangelho é esse? Por isso eu e você como igreja, nós não temos o direito de perder o primeiro amor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você não tem o direito de perder o amor. Olha para o irmão do outro lado e fala assim: você não tem direito de perder aquilo que Deus está entregando. Mas que tempo é esse nebuloso que nós estamos vivendo? Que tempo tenebroso é esse que nós estamos vivendo? A igreja não tem direito de ofender os seus membros. Sabe o que mais tira uma pessoa de uma igreja? Não é o pecado, porque o pecado você se arrepende de verdade, Deus perdoa, fica tudo lindo. O que mais tira pessoas das igrejas são as ofensas. E a igreja não tem o direito de ofender ninguém. Pois eu estou aqui. É um só amor, um só Espírito, uma só fé, uma só igreja. Ei, eu vou te falar uma coisa: eu não dei sangue por você, eu não sou seu dono. O líder da sua geração não deu sangue por você, ele não é seu dono. Você só tem um dono. Fala o nome dele. Fala o nome do seu dono. Fala mais alto. É esse. Ele deu sangue. Pode dar um aplauso a ele. O máximo que a gente dá por você, eu como pastor, o máximo que eu dou por você é lágrimas, porque às vezes algumas ovelhas faz a gente chorar, né? E suor, porque toda vez que eu termino de pregar, eu deixo aqui nesse altar pelo menos uns 6 quilos. Por isso que eu tenho que recompor durante a semana. Mas irmãos, uma só igreja, uma só fé, um só amor, um só Deus. Pois então, se você foi ofendido, presta atenção nisso. Talvez o que você precise achar nessa noite é o perdão que estão te devendo, porque você foi ofendido em algum momento. Nessa igreja, inclusive,
Talvez em algum momento você se sentiu ofendido aqui. Talvez você tenha vindo de outra igreja e se sentiu ofendido, ofendida. Pois, se é uma só igreja, então eu falo em nome da igreja: perdão, perdão, nos perdoe, porque ninguém tem o direito de te ofender. E a partir de hoje, ninguém mais vai deixar a igreja por causa de ofensa. Se você está me entendendo e reconhece o amor de Deus, dá mais um aplauso lindo ao Senhor, em nome de Jesus. Ei, nós precisamos reconhecer o que é que nós perdemos. O que é que nós perdemos? Eu lembro que meu amigo pregou aqui na conferência, e ele disse o seguinte: tem igrejas que se perder o Espírito Santo, a igreja nem sente. Pelo amor de Deus, nós precisamos reconhecer o que nós temos perdido. Agora, saindo da esfera igreja, volta para a tua vida pessoal. O que você tem perdido durante a sua vida? O que é que você perdeu durante a sua vida? Foi a sua honra? Foi o que você perdeu? Foi a comunicação dentro da sua casa? O que é que você perdeu? O amor, a dignidade? O que é que você perdeu? A honradez? O que é que você perdeu? Para se achar, precisa reconhecer o que perdeu. Enquanto eu preparava essa palavra, me veio à memória Sansão. Lembra de Sansão? Sansão perdeu algo que ele reconheceu que havia perdido e que fez muita diferença. Lá em Juízes 16, irmãos, conta a história de Sansão. Ele havia sido comissionado por Deus para ser o libertador do povo. E por isso Deus havia derramado sobre ele e sobre a vida dele o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Mas por conta de altivez, orgulho, desobediência, Sansão perdeu. Repita comigo: perdeu. Fala mais alto, fala perdeu. Mais alto, fala perdeu. Perdeu, Sansão perdeu. Perdeu a presença do Espírito de Deus sobre a vida dele. E era o Espírito de Deus que dava segurança, é o Espírito de Deus que dava força, era o Espírito de Deus que dava intrepidez, era o Espírito, e ele perdeu. Mas ainda Sansão reconheceu o que havia perdido. Ei, você nessa noite precisa identificar e reconhecer o que é que você perdeu. Você precisa, e o Espírito Santo já está falando ao teu coração nessa noite. O que você perdeu, porque você vai achar, em nome de Jesus. Segunda coisa, além de reconhecer aquilo que nós perdemos, é isso mesmo horário? Pode subir. Eu vou acelerar o processo, pode subir. Segunda coisa, quem pode ficar até mais tarde aqui, diga amém. Fica aí você. Eu tenho uma feijoada para comer, né, Wagner? Irmão, segunda coisa, não é pelo muito falar, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida, irmão. Segunda coisa, além de reconhecer o que ele perdeu, você também tem que fazer o que a mulher, não se conformar com o que você perdeu. Você perdeu honra, dignidade, você perdeu o quê? Não se conforme, não se conforme, não se conforme. Fique indignado com a perda que você sofreu. Olha o versículo 8, a parte B. Ela então acendeu uma candeia, ela varreu a casa, e ela continuou procurando atentamente, até encontrar. Ei, irmãos, para de ouvir a voz do diabo e dizer que é assim mesmo. Para de seguir o modismo desse mundo, falando para você: não se preocupa não, todo mundo é assim. Não é assim, não é normal, não é comum. O que você perdeu, nós servimos um Deus que é poderoso, na verdade Ele é todo poderoso, para restaurar tudo aquilo que nós perdemos. Se você crê nisso, diga amém. Dá mais um aplauso ao Senhor. Essa mulher estava inconformada, diga comigo, inconformada. Fala com inconformismo, fala inconformada. Ela estava inconformada com aquilo que ela perdeu.
ela não se conformava com aquela dracma perdida. A mulher poderia ter se conformado, irmãos, perdeu uma só, mas ainda tinha 9, mas não. Se foi Deus que deu algo para você, você tem que ser com essa mulher. Se há algo valioso que você perdeu durante sua caminhada, durante sua vida, dentro da sua casa, hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você pegue de volta. Irmãos, por vezes, nós somos descuidados sim. Por vezes nós somos irresponsáveis sim. E por vezes nós perdemos os grandes tesouros que o próprio Deus nos deu. E sabe o que acontece? Quando a gente perde, na maioria das vezes a gente procura de qualquer jeito. A gente procura de qualquer jeito. A gente não se preocupa em acender a luz do cômodo para procurar o que nós perdemos. A gente não move as coisas para procurar o que nós perdemos. Quer ver uma coisa? Se tem homem aqui, diga amém. Aliás, eu queria treinar uma coisa. Se tem homem, fala glória a Deus. Eu vi um vídeo que a pastora pediu para eu assistir. Mandou, que é? Eu vi esse vídeo, e aí o pastor falava assim, os homens, cara, me emocionou. Aí eles falavam 3 vezes assim, só homem. Tem homem aqui? Não grava isso, pelo amor de Deus. Em Hortolândia tem homem, pelo amor de Deus. Tem homem aqui? 3 vezes, vamos 3 vezes, só para me emocionar. A gente já vai treinando para a rede de homens, que vai ser maravilhosa. Muito churrasco, muita picanha, porco no rolete. 3 vezes, tá? Tem homem aqui? Dá um aplauso ao Senhor, meu Deus! Achamos a dignidade desses homens. Irmãos, eu estava falando de homem porque homem não presta para achar nada. Desculpa. Eu falei, amor, aonde está a chave do carro? Está em tal lugar. Aí eu vou. Aí eu volto. Não está. Está lá na segunda gaveta, na parte de trás. Eu vou. Volto. Não está. Ela fala assim, me acompanha. Aí ela vai. Tem homem aqui? Ai, que lindo isso, mano. Tem macho aqui? Tem varão de guerra aqui? Meu Deus! Se prepara que nós vamos com os 2 pés na porta. Irmãos, não basta reconhecer aquilo que nós perdemos, mas se nós reconhecemos aquilo que nós perdemos, nós temos que procurar diligentemente e insistentemente, como essa mulher procurou. O que é que você perdeu? Tem muita gente que perdeu o casamento e não está nem aí. Perdeu a família, não está nem aí. Perdeu o relacionamento e não está nem aí. Perdeu o amor, perdeu a fé e não está nem aí. Pois hoje nós vamos procurar. Nós vamos procurar. Insistentemente, diligentemente. Nós vamos procurar e nós vamos encontrar. Sabe como essa mulher procurou? A Bíblia diz que ela varreu. Fala comigo, varreu. Tem homem aí? Ei, presta atenção, ela varreu. Varrer tem a ver com limpeza. Tem a ver com faxina. Tem a ver com faxina. Para você encontrar o que você perdeu, você tem que permitir que o Espírito Santo faça uma faxina na tua vida.
Começa a fazer uma faxina, Espírito Santo, na vida dos meus irmãos. Começa a fazer uma faxina nas nossas vidas, para que a gente possa encontrar o que a gente perdeu. Eu não sei se foi dignidade, eu não sei se foi fé, eu não sei se foi esperança, eu não sei se foi entusiasmo, mas essa noite o Espírito Santo vai fazer uma faxina, uma faxina, uma faxina, uma faxina, uma faxina. E olha, fazer faxina não é fácil. Eu sei, porque eu vejo lá em casa. Eu vejo. Para fazer faxina tem que tirar as coisas do lugar. Tem que tirar a sujeira debaixo do tapete que está escondido. Para fazer faxina não é varrer aonde os olhos alcançam. Fazer faxina é tirar o armário do lugar, é tirar o sofá do lugar, é tirar a cama do lugar, é tirar do lugar. Sabe o que significa? Para o Espírito Santo fazer uma faxina e você vai doer. Demanda esforço, demanda esforço, demanda esforço. Não é simplesmente falar, me limpa, Espírito Santo, não. É remover o que não presta. É tirar do lugar o que está fedendo. É tirar aquilo que está impedindo a alegria. É tirar da sua vida aquilo que está impedindo a presença do Espírito Santo. É remover, é tirar, é lançar fora. Tem alguém me entendendo aqui que pode dizer amém? E sabe o que essa mulher fez ainda? Além de varrer, ela acendeu uma lamparina. Ela acendeu uma candeia. Não tem como procurar alguma coisa num lugar escuro, onde os seus olhos não conseguem encontrar. Mas sabe o que é a luz? João 8,12 explica o que é a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João capítulo 1, versículo 5 diz, eu sou a luz que brilha nas trevas. Salmos 18, 28 diz, tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Sabe que para que eu e você encontre aquilo que foi perdido, além de faxina espiritual, a gente precisa da presença de Jesus. É Jesus que vai trazer para você e para mim o reconhecimento daquilo que nós perdemos e que está fazendo falta. Está fazendo falta. Se você está me entendendo, vá ficando em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa palavra dizendo algo. Aquilo que aquela mulher perdeu não ficou perdido. E aquilo que você perdeu durante a sua vida também não ficará perdida. Por isso eu quero que nesse momento você permita o Espírito Santo fazer uma limpeza espiritual. E que você atraia o brilho de Jesus para a tua vida. Chame Jesus para você. Clame por Jesus agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.